Gravando. Foi o Caio, né? Que pediu também pra falar um pouquinho sobre rim, fisiologia renal. E também deve fazer parte do teste, né? 30% do teste deve ser matéria toda. Mas é bom que se não cair no teste, cai na prova. E se não cair na prova, cai na vida. Então, vamos lá. Fisiologia renal vai ter aí, né? O estudo de como funciona o rim e como ele participa da homeostasia do corpo, né? Homeostasia é o equilíbrio, né? Como eu sempre falei aqui. Como ele vai equilibrar todo o nosso parte metabólica, né? Entre outras, por meio de reabsorção, filtração, secreção e excreção de compostos. Então a gente tem como unidade funcional o néfron, né? O néfron vai ser, né? Lá dentro, né, do glomérulo, onde vai ter as células que vão fazer essa filtragem do sangue e de todo o fluido do corpo. Então, a gente vai ter aqui, ó, glomérulo, responsável pela filtração glomerular. Diante disso, vemos que o rim vai atuar no equilíbrio do corpo, né, realizando a filtração, reabsorção, secreção e excreção de diversos compostos. A parte mais morfológica do rim, vocês estão vendo com a Dani, né, em espantologia veterinária, que era a antiga Morfo 2. Então, aquela parte mais realmente morfológica, o córtex renal, medula renal, cápsula, pelve, né, se o rim ele é fusionado ou lobular, tudo isso aqui não vai cair, né, propriamente dito, na prova da Cris. No máximo é questão realmente de funcionabilidade, como é que ele funciona nisso aí. Tudo bem que a parte morfológica, como aqui fala, né, a gente vai ter que saber, né, tipo, no túbulo contorcido proximal vai ter reabsorção, no glomérulo, na cápsula de Bowman, filtração e por aí vai. Só que a Cris em si não vai cobrar, né, os locais onde acontece cada funcionamento. Só saber que é ali, né, é ali que acontece, e também saber, né, qual célula a gente está falando, que é o néfron, no caso a unidade funcional do rim, que é o néfron. Lá dentro tem vários glomérulozinhos. Então beleza, homeostasia. O equilíbrio do rim, o equilíbrio provido pelo rim vai ser pela regulação de volumes de fluidos, né? Ou seja, da volemia. Volemia é a concentração ali, né, de fluidos, de líquido no corpo. Na monitoria passada, a gente falou sobre casos de hipovolemia, que seria a baixa quantidade de líquido no corpo, né, de fluido, que poderia gerar até mesmo óbito. E como que a aldosterona, junto com o ADH, né, eles vão fazer com que essa volemia aumente e, consequentemente, tendo maior pressão arterial. Junto com o controle eletrolítico, né, indispensável. Quando a gente fala de eletrolítico, a gente está falando de eletrólitos. Eletrólitos vão ser compostos, né, minerais e tudo mais, que vão fazer essa atuação no corpo. A gente sabe que nosso corpo é rico em quê? Sódio, potássio, bicarbonato, cálcio, fosfato. Cada coisa disso aqui, cada componente desse vai ter uma função específica e algumas indispensáveis. A bomba de sódio e potássio na parte da ATP, né, produção de ATP, produção energética, pô. O cálcio na contração cardíaca, no caso qualquer contração muscular, entre elas o músculo estriado cardíaco, né? E por aí vai. Então isso aqui, ó, tá ligado que a gente vê lá, né? Equilíbrio ácido básico do sangue. Em casos, né, de acidose metabólica, alcalose metabólica, tudo isso aí quem vai regular vai ser o rim, né? Então se ele tiver com algum déficit, vai ser aí, ó, a nível corporal, sistêmico. Não podemos também se esquecer da excreção, né? Jogar para fora metabólitos, ureia, creatinina, ácido úrico. Quando a gente fala de nossos pacientes, ainda mais os gatos, né, que são maioria renais crônicos devido a um erro de manejo clássico, né? Gato precisa comer água, literalmente. Sua dieta tem que ser composta por ração seca e uma grande parte de sachê, né? Ter ali uma sua fontezinha com água em movimento, água em movimento, para fazer com que ele tenha ali um estímulo de beber água.
A creatinina é um composto muito tóxico para o corpo, né? Tanto que se a gente pegar aí um exame de sangue, né, no caso uma bioquímica, e a gente for lá ver a creatinina, a taxa dela ali é tipo assim, no máximo 1, né? De unidade específica lá de creatinina. Pô, se o gato tiver, sei lá, 1,5, 2, pô, ele tá ali já alucinando, né? De tão intoxicado que ele tá. Então o rim ele vai fazer a excreção aí, né, de diversos componentes tóxicos pro corpo. O ácido úrico mesmo, né? É devido a um excesso de proteína. Em humanos, a gente tem aquela famosa gota, né? Aquela doença lá na Idade Média, inclusive, que o rei lá, por comer bastante proteína na dieta, ele tinha gota, o acúmulo de ácido úrico nos tecidos. Então, equilíbrio renal, pô, indispensável, né? Hemodinâmica. Como que o rim vai estar ligado à parte da hemo, né, sangue e dinâmica? Essa em relação com o sangue em si. O rim vai ter a capacidade, né, de controlar a pressão arterial, tanto para a parte hipotensora, que seria prefixo hipo, baixa, diminuição, e hipertensora, com o prefixo hiper, de aumento, né, maior. E, além disso, né, o rim tem a capacidade de produção de um hormônio muito específico e importante, que é a eritropoetina. A eritropoetina, ela vai ser essencial para estimular o processo chamado de eritropoiese, que é a produção de células vermelhas, que seriam os eritrócitos, também conhecidos como hemácias, né? Então o rim ele vai ser responsável por produzir cerca de 80% das hemácias do corpo, devido, né, a essa ação da eritropoetina. E o fígado, em alguns animais, 20%, né? Lembrando que, como eu falei em alguns animais, a maioria é assim, né, 80-20, tipo gatos, por exemplo. Então um gato renal, ele pode estar ali, né, ter o rim avaliado, mas vai ter uma produção ali vinda pelo fígado, então ok. Agora, cães, por exemplo, um cachorro renal, pô, se ele se comprometer, cara, o rim dele participa 100% na produção de eritrócitos. Então, se ele for renal, a chance dele ter complicações ao decorrer da vida, e até mesmo morrer por conta disso, vir óbito por conta disso, é realmente muito fácil, né? Então, para ter uma ideia aqui, né, de quando que a eritropoetina vai entrar em ação, né, vai ser secretada. Num quadro clássico de hipóxia, hipóxia seria a baixa chegada, né, de oxigênio, O2, no tecido, em específico. Então, no quadro de hipóxia, ela vai ser estimulada, né, o fígado vai ser estimulado a produzir o que a gente chama de eritropoetinogênio. Quando a gente fala de etimologia, né, que seria a formação da palavra, a origem da palavra, sempre que a gente tiver esse sufixo gênio, a gente quer falar que esse composto aqui está na sua forma inativa. Ele ainda não foi ativado, né? Ele está ali existente, mas não está ainda causando efeitos. Então, o eritropoetinogênio nada mais é que a própria eritropoetina inativada. Então, beleza. O fígado vai jogar ela inativada. Os rins, por sua vez, vão produzir a pró-eritropoetina, também inativada, né? Esse prefixo pró, que vai se tornar a eritropoetina. E, finalmente, né, a chave ativadora de tudo, o eritrogenin. Então perceba que o eritrogenin vai ativar tanto uma substância do rim, calma aí, do rim, do rim, quanto a do fígado, que é essa aqui. Então a gente vai ter um estímulo, um sinal de, cara, produzem, pelo amor de Deus, hemácias. A gente está tendo baixa chegada. Oi, que alto. Só uma dúvida. Então a eritropoetina é uma célula tipo do sangue? Não, a eritropoetina vai ser um hormônio que vai chegar na medula óssea vermelha, né, nos ossos longos, e falar assim, galera, produz hemácias. Ela vai ser como um sinal. Entendi, obrigada.
Show de bola. Calma aí rapidinho. Deixa eu só falar aqui no WhatsApp rapidinho. Porque... depois eu faço isso. Show. Tá geral aqui na minha tela? Tá, né? Sim. Pera aí, certeza? Não, agora tá, não tão? Tá se mexendo na tela, por acaso? Mexeu, show. Beleza, então tá. Recapitulando. Em quadro de hipóxia, baixa chegada de oxigênio em algum tecido, o fígado vai ser estimulado a produzir eritropoetinogênio, que é nada mais nada menos que a eritropoetina inativa. O rim, por sua vez, vai produzir a proeritropoetina, também inativa, e finalmente o seu ativador, que é o eritrogenin. O eritrogenin ele vai ativar esses dois hormônios para que haja ali, né, um chamado de fato, um sinal de atenção. Galera da medula óssea vermelha, produzam hemácias. Então, o eritrogenin vai converter, né, o eritropoetinogênio em eritropoetina e a proeritropoetina vai ser convertida também no mesmo composto, né? Então, assim, vão se formar mais hemácias e assim também vai ter o transporte mais efetivo de oxigênio para os tecidos, tentando ali, né, reverter esse quadro de hipóxia. Então perceba que a hemácia vai ter uma grande função no organismo de, como já diz a intuição, transportar oxigênio. Então tá aqui como que o rim vai liberar hormônios e secreções, né, para conseguir, em algum caso de estresse, né, de desequilíbrio, onde não há a hemostase, secretar compostos que vão dar ali, né, opa, precisamos produzir mais, produzam mais hemácias. Até aqui, tá tranquilo? Essa parte aqui de hemodinâmica foi suave? Pra mim foi. Ouvi um coezinho, só não sei de quem foi. Suave. Sim. Vão digitando no chat aí. Isso, a hemocaterese não tem nada a ver. Então, a hemocaterese vai ser, por definição, a destruição de hemácias senescentes. Então, ela está relacionada assim, né? Porque a eritropoiese vai ser a formação de novas hemácias. A hemocaterese vai ser, vamos dizer assim, a moeda de outro lado, né? O outro lado da moeda, no caso. Vai ser a parte de uma... A hemocaterese vai ser quando a hemácia já está velha e tem que ser destruída para a criação de novas. Entendeu? Tem correlação com todo mundo aqui é hemácia, né? Mas uma coisa aqui é produzir hemácia e na hemocaterese é destruir. Então, para geral foi? Tranquilo? Pode seguir? Pode. Então, beleza. Pode. Show. Então, hemodinâmica é isso. Secreções, né? Aqui fala sobre uma parte anatômica, né? No glomérulo, que fica dentro, né, contido da cápsula de Bowman, vai ocorrer a filtração do sangue, né? Nos túbulos contorcidos proximais, vamos ter aqui a reabsorção, dependendo do composto que for, de sódio, de potássio. Aqui na alça de Henle, vamos ter a secreção ou reabsorção de água, H2O, e por aí vai. Então, cada partezinha aqui, né, desse mecanismo vai reabsorver, excretar, secretar algum composto. Beleza. E entre as secreções, temos a renina, né? Só que para falar da renina, a gente tem que entender essa partezinha aqui. Se não me engano, isso aqui está no slide da Dani, né? Que é o aparelho justaglomerular. Pode estar um pouco confuso aqui, mas a gente está vendo que existem células, que eu estou passando aqui o mouse, justaglomerulares, bem intimamente ligadas com essa estrutura bem aqui, ó, que é a mácula densa, né? Vendo aqui, ó, a arteríola eferente, que vai trazer o sangue para ser filtrado. Então tudo isso aqui está intimamente ligado, correlacionado. E aqui fala: a renina, ela vai ser produzida e armazenada
nessas células aqui que eu passei o mouse, verde claro, né? As células justaglomerulares. E elas vão estar ali relacionadas também com a mácula densa. Essa mácula densa, bem aqui, ó, ela vai possuir sensores, né, receptores, por assim dizer, bastante sensíveis ao sódio, né? Além de fibras nervosas. Então, nessas fibras nervosas vão ter o que chamamos de baroreceptores. Mesma coisa que também tem lá no coração, né? Então, além de ser sensível ao nível de sódio, ao nível de Na+, ele também vai ter ali, né, a capacidade de ter noção de como que está a pressão, né? Como está chegando esse sangue no rim. Está chegando forte? Está chegando fraco? Essa é a função de um baroreceptor, né? Conseguir medir, por assim dizer, a pressão que o sangue está chegando pela artéria. Então, beleza. Tudo isso aqui vai estar ligado com o quê? Com uma regulação, né? Uma homeostase, caso ocorra uma hipertensão ou uma hipotensão. Como assim? Se a mácula densa perceber que tem muito sódio aqui no sangue, como a gente sabe, né? O clássico. Quando a gente está com pressão baixa, o que o pessoal fala? Os mais velhos. Pô, coloca sal embaixo da língua, né? Para tentar fazer com que a pressão aumente. Então, se tem muito sódio no sangue, muito provavelmente, essa pressão também vai estar forte, vai estar alta. Então, a mácula densa já consegue falar assim, tem muito sódio no sangue, vamos começar a excretar aí, porque a nossa homeostase, o nosso equilíbrio, ele pode desaparecer. Bem como que, devido a outros fatores, como, por exemplo, vasoconstrição, que aumenta a pressão arterial, né? O sódio pode estar ok, um nível tranquilo, mas pelo vaso, né, pela arteríola estar vasoconstringida, ela vai, né, o sangue a chegar no rim vai estar em maior pressão. Então, para isso que tem que ter os baroreceptores, porque eles vão perceber que, realmente a pressão está alta, está chegando aqui bem forte, vamos começar aí, né, a regular esse sistema. Mas no geral, esse aparelho aqui, ele só vai estar ativado quando a gente tiver uma baixa pressão, né, uma hipotensão, principalmente quando tiver hipotensão. Então, junto com isso, a gente tem a renina e a aldosterona, né? A aldosterona vai estar ligada com a regulação da concentração de potássio, né? E como eu falei aqui, alteração, no caso, regulação de potássio no meio intersticial. O meio intersticial, acho que todo mundo já sabe sobre isso, é aquele meio fora do capilar. É por ali que passa, né, o vaso linfático, que coleta ali o que extravasou, metabólitos, até mesmo patógenos, antígenos. Aí cai na corrente linfática, leva até o linfonodo, passa por aquela análise ali, ver se tem uma coisa negativa, retorna ao sangue e, mais uma vez, tenta excretar de novo, isso aí, jogar pra fora. Então, às vezes ali tem potássio, né, que a aldosterona, por algum motivo, na tentativa de regular alguma coisa, liberou. Então, saber que a aldosterona, ela regula essa concentração de potássio é muito importante, né? Por exemplo, em episódios de hipercalemia, calemia seria o potássio em si, né? A sua concentração de potássio, e hiper, o aumento dessa concentração, ela precisa tirar isso do sangue. Então, o que ela faz? Ela joga esse potássio para esse meio aí intersticial. Momentaneamente, é claro, né? Só para tentar ali, né, ter um equilíbrio. Só que, ao fazer isso, né, ao promover essa secreção de potássio, a gente tem, por consequência, a reabsorção do sódio. Então, em casos de hipotensão, como eu falei aqui em cima, se a gente precisa que tenha sódio para fazer com que a pressão aumente, a aldosterona vai entrar, né, fazendo aqui esse mecanismo, jogando mais sódio para o sangue e, por consequência, excretando, né, secretando potássio para esse meio aí, né, intersticial fora dos capilares. Além disso, a aldosterona ela vai estar ali, né, atuando, né, estimulando o hipotálamo, né, a produzir ADH ou vasopressina, né, são sinônimos, que é o hormônio antidiurético, que vai ter também, né, uma grande associação nisso tudo. O ADH, hormônio antidiurético,
Diurese é o que? Xixi. Fazer xixi. Se eu sou antidiurese, eu não faço xixi. Não fazendo xixi, você deixa ali, né, acumular, subir o volume de fluidos no corpo. Quanto maior a volemia, maior o fluido ali dentro, né, mais pressão ele fica. Então isso aí também faz parte do mecanismo aí de aumentar a pressão. Mas tudo bem. Então, com a aldosterona a gente vai ter, né, reabsorção de animais, né? Contudo, nada demais é bom, né? A homeostase literalmente é equilíbrio. Nada de mais, nada de menos. Então, se a gente tiver ali uma maior reabsorção de sódio, a gente vai ter osmorreceptores hipotalâmicos que vão perceber essa variação aí e vai falar assim, ó, tem muito sódio no corpo, a pressão vai aumentar, então, ó, vamos diminuir essa produção de antidiurético. Ou seja, o que isso quer dizer? Trocando em miúdos, vai urinar, né? Vamos começar aí soltando um pouco de líquido para a gente conseguir regular essa pressão aí. Então aqui, ó, a hipovolemia, ou seja, a baixa concentração de fluido corporal, vai ser um fator estimulante para a liberação do DH. Ao passo que baixas temperaturas, ingestão de álcool etílico vão inibir a secreção. O que isso quer dizer? Em clima frio, no inverno, você quase não urina direito, né? Porque você precisa de ter ali uma pressão até que um pouco constante para conseguir gerar calor, né? Então você vai segurar, você vai reter mais líquido. A mesma coisa que ao beber álcool etílico, cerveja, vodka, seja o que for que tu prefere, passou de 4 latinhas, já tá no banheiro lá urinando pra cacete. Que você inibiu o hormônio que te faz segurar a urina. Então, depois da primeira vez que vai no banheiro, é sempre, até parar de beber. Isso aqui é bem interessante de saber. E por fim, a gente vai ter aqui a secreção. Por fim não, né? Mas antes de chegar no principal, a gente vai ter aqui a secreção da endotelina, né? Que basicamente vai estar ali ligada com a excreção de NaCl, né? Que é o cloreto de sódio, que é o próprio sal de cozinha, e água. E ela vai ser mediada por uma prostaglandina, a COX-1. Isso aqui vocês vão ver mais em farmacologia, mas só para dizer que existem inflamações, por assim dizer, no corpo, que são fisiológicas, né? Que tem que acontecer mesmo para conseguir ter um equilíbrio ali. Então, para excretar água, para excretar sal, a gente vai ter, né, ali uma certa inflamação, por assim dizer, para conseguir com que esse mecanismo funcione. E é normal, é natural, tem que acontecer mesmo, né? Mas de fato, na prova da Lili, da prova da Cris, nunca caiu muito sobre isso aqui não, né, a enotelina. Caiu mais sobre esses compostos aqui, né, renina, aldosterona e o que eu vou falar aqui embaixo. O rim também secreta, né, controla na verdade a concentração de paratormônio e calcitonina. Isso aqui, né, lembrando lá do eixo hipotálamo hipófise tireoide, né? Cadê? Aqui, ó. Tireoide. Paratireoide produz calcitonina e paratormônio. Então o rim vai também controlar, né, esses hormônios para fazer o que? Regulação de cálcio. Então o cálcio que pode ser ou liberado pela calcitocina, no caso pelo paratormônio, ou como posso dizer, estocado pela calcitocina, ele vai ser ali, se estiver na corrente sanguínea, né, que saiu um pouco mais para a corrente sanguínea, ele vai ser filtrado e reabsorvido. Nada vai se, no caso nada não, né, mas assim, boa parte não vai se perder. Isso aqui é importante ressaltar, porque qualquer doença osteometabólica, se o rim tiver lesionado, a gente pode ter uma perda de cálcio muito grande. E, pô, sem cálcio no corpo, por exemplo, teu coração não bate. Então isso pode ser prejudicial. A Adriana Lima chegou, tranquilo, te falou um pouquinho demais, mas eu vou fazer toda uma amarração aqui. Tá bom? E finalmente, né, de fisiologia renal, a gente não pode não falar, é o principal fato, da junção das secreções renina, aldosterona e angiotensina, que é o nosso SRAA, que vai ser o sistema renina, angiotensina, aldosterona.
que vai ser o principal sistema de controle de pressão arterial do corpo. É no rim que vai fazer com que toda a parte vascular, né, funcione de forma adequada. Então, um bom cardiologista, como a Cris falou em aula, tem que saber muito de rim também, né? Porque estão intimamente ligados. Na verdade, todo o organismo está ali correlacionado, né, de alguma forma. Uns mais que outros. Mas isso aqui, em relação a controle vascular, é muito importante. Então, o clássico, né? 3 fatores para ativar esse sistema. Primeiro, queda de pressão arterial. Se caiu a pressão lá na mácula densa, aqui, ó, a arteríola vai chegar o sangue por aqui, encostar na mácula densa, encostar nas células justaglomerulares. Os baroreceptores vão falar assim, ó, esse sangue aqui tá com uma pressão baixa. Beleza. Isso aqui já é um fator para ativação. Segundo fator para ativação, a gente vai ter a atuação do sistema nervoso simpático, né? É aquilo. Sistema nervoso simpático, a gente está falando de quê? Receptores adrenérgicos, adrenalina. Então a gente já vê que tem aí, né, uma ação tanto do hormônio adrenalina quanto a adrenalina como neurotransmissor, né? Lembrando que a adrenalina, o que ela faz no vaso? A adrenalina faz vasoconstrição. Na tentativa de quê? Fazer com que aumente, de fato, a pressão arterial. E é claro, ninguém no corpo trabalha sozinho. Então, se a adrenalina tá atuando para fazer isso, o rim percebe também, e isso é mais um fator para que esse sistema aqui seja ativado. O terceiro vai ser, né, agora, em relação aos receptores sensíveis das células justaglomerulares, a baixa concentração de sódio nos túbulos distais, né? Também associados ali, né, às células da mácula densa. Então, beleza. Caiu o sódio, pressão tá baixa e o sistema nervoso simpático tá ligado, tá ativo. Bom, isso tudo aí já é um ótimo indicativo para que o sistema renina, angiotensina, aldosterona seja ativado também. E aqui tá, né, o quadrinho total desse sistema, né? Vamos desmembrar um pouquinho ele aqui, antes de chegar nesse resumão aqui. A gente vai ter esse sistema tendo a função de quê? Regular a perfusão, a pressão arterial e a reabsorção e excreção de compostos. Então a renina, ela vai ser secretada pelos rins e ela vai formar um complexo enzimático, né, com o angiotensinogênio. Como eu falei, sempre quando tem o sufixo nogênio, significa que a substância aqui, né, ela está inativa. Ela ainda não se tornou angiotensina. Ela tem a capacidade de fazer isso, só que ela está inativada. Então a renina vai se juntar com o angiotensinogênio e aí sim vai se formar o composto angiotensina 1. Ele por si só já vai ter ali, né, um leve efeito de vasoconstrição, mas ainda não chegou no seu máximo. Então a gente vai ter a atuação aí de outra enzima, a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. A curiosidade, a ECA... Oi, chamou. Nossa, pode me explicar de novo o que é renina? Acho que eu me perdi. Certo. Então, da parte da renina em si? Sim. Show. O que é? Só definição, só. Tá. Aqui, ó, renina. A renina vai ser uma enzima. Vai ser produzida, né, nas células justaglomerulares, para quando a pressão cair, ela se juntar com outro composto, né, que é o angiotensinogênio, e formar a angiotensina. Pensa que ela é só uma parte da máquina. É tipo um Transformers, tá ligado? Vai se juntar duas coisas e formar uma só. A renina se junta com isso aqui, angiotensinogênio, e forma angiotensina tipo 1. Pensa que é X, Y e produto.
De boa? Não, tipo, um se junta com o outro pra formar outra coisa. Isso, perfeitamente. A renina vai ser, em termos Tá mais... bom, obrigada. Perfeito. Em termos mais de bioquímica, a renina seria uma enzima e o substrato dela seria o angiotensinogênio. Enzima mais substrato é igual a produto. Deixa eu tentar fazer aqui para ficar uma explicação melhor. Porque isso aqui não vai pra... Deixa eu tentar mudar de janela. Acho que não consigo mudar de janela, mas eu vou tentar botar aqui. É como se fosse, isso aqui não é pro YouTube não, infelizmente, porque eu não sei mudar a janela no OBS. Mas, pensa que a renina, ó, a renina é isso aqui. Show? O angiotensinogênio, ele vai ser... Isso aqui vai ficar uma merda. Ele vai ser isso aqui. Eles se juntam. Calma aí. Eles se juntam. Complexo enzima substrato. Para gerar a angiotensina tipo 1. Então seria mais ou menos o que? Seria um quadradão. Então, de novo, essa aqui é renina, a enzima. Aí vem o angiotensinogênio, que é o substrato dela. No caso, eu vou tirar aqui, botar o A, né? Para formar a angiotensina tipo 1. No caso, eu vou botar... Show de bola? Deu pra pegar direitinho? Agora entendi. Muito bom, beleza. Show de bola. Top. Geral pegou então, né? Beleza. Vou mudar aqui de novo a janela. Trocar a janela, vou pra cá, né? Beleza. Então a gente vai ter essa conversão. Só que aí não basta, né? A angiotensina tipo 1, ela pode sim ter lá um efeito de constrição no vaso e tudo mais, mas não é o suficiente. Então a gente vai ter aí a atuação de agora de outra enzima, que se chama ECA, enzima conversora de angiotensina, que vai finalmente fazer com que a angiotensina tipo 1 chegue no seu máximo, formando, né, convertendo-a para angiotensina tipo 2. E aí sim, está no auge. Então a tipo 2 vai fazer uma vasoconstrição eficiente e ainda vai promover a retenção de sódio para aumentar a pressão, de água para aumentar a quantidade de líquido no corpo, para também aumentar a pressão, e finalmente, contando aí 3 mecanismos diferentes, por assim dizer, né, para ter uma pressão arterial elevada, para tirar o corpo desse déficit que é a hipotensão, né? Para que ele retorne à homeostase, para que ele retorne ao equilíbrio, à pressão natural, normal. Isso aqui ficou claro? Ficou de boa? Ih, mano, calma aí que eu tô no bagulho errado. Nossa, eu falei bagulho errado. Perdão, rapaziada, calma aí. Ai, legal. É esse aqui que vocês estão. Falei errado. Ué?